tentei trazer algumas informações, o Fábio me falou um pouco do funcionamento aqui, por sinal, muito bacana a iniciativa, acho que é um projeto muito legal de vocês. E vou tentar trazer algumas informações, principalmente sobre aquilo que, para mim, foi o modelo que me deixou, que me fez, que me criou, né, como eu sou, que foram as principais influências que eu tive na vida. Primeiro foi minha família, né? Eu sou filho de... Meu pai é um militar aposentado do Exército. Eu sempre friso a profissão dele, porque isso afetou diretamente, eu acredito, não só no meu DNA, é óbvio, né? Porque ele realmente é um militar por vocação, viu, Luiz Antônio? É militarzão mesmo, coronel brabo, né? Aposentado, mas continua sendo brabo. E minha mãe, uma pessoa extremamente religiosa, católica fervorosa, daquela que reza o terço 2, 3 vezes ao dia. E não diferente do meu pai, ela é extremamente militar. Se ele é coronel, chegou a coronel, ela é general, né? Pessoa extremamente disciplinada, organizada. E eu acho que a oportunidade de aprender na vivência e ter também no meu DNA esse viés de disciplina, de organização, de método, de respeito às regras, respeito às pessoas. Junto com isso veio todos os valores que eles me passaram. Meus pais têm um casamento extremamente sólido e feliz, né? Eu tenho aqui o Tiago ali, que é candidato a membro da família, namorado da minha sobrinha, e conhece bem meus pais e sabe disso. Então eu sempre tive dentro de casa um exemplo de família fantástico, de união, de retidão, e eu agradeço isso todos os dias. E depois minha oportunidade de trabalhar no Arcon, que eu vou contar daqui a pouco. Mas é claro que ao mesmo tempo que vem nessa questão de disciplina, organização, né, seriedade, vem também algumas coisas que às vezes atrapalham um pouco, né? Junto com isso veio uma timidez, né, na minha forma de ser, extremamente tímido, às vezes até sério demais, né, para alguns momentos da minha vida, e uma resistência gigantesca à mudança, né? Eu sempre gostei das coisas muito previsíveis, né? Quanto menos mudança na minha vida, até hoje eu prefiro muito que seja assim. Com medo dos riscos, né? Eu trouxe minha apresentação aqui no computador, mas ela está no celular também. O Rodrigo me pediu para trazer o cabinho para pôr no VGA, eu trouxe também um cabinho que funciona no celular, que dava pau no computador, né? Então esse negócio sempre veio comigo, né, isso. E é claro que hoje, com o tempo, com a experiência, com a idade, eu aprendi a me proteger desses riscos, das falhas que podem ter, das surpresas que podem ter. E essa mudança que eu sempre fui resistente me veio acompanhando ao longo da vida. Eu tive meu pai militar, então a gente mudou ao longo da vida inteira, né? A minha primeira infância eu vivi em São Paulo, depois a minha pré-adolescência ali, até os 14 anos de idade no Rio de Janeiro, depois disso fui para Belo Horizonte. Às vezes na mesma cidade a gente mudava várias vezes, porque ia para bairros onde tinham quartéis em locais diferentes. E depois eu fui, com 15 anos de idade, fui morar em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu comecei minha faculdade, eu tinha 18 anos de idade, até eu trouxe uma foto da família aqui. Eu sou o mais sério aqui esse de cá, né? Eu sou o filho do meio, né? Minha irmã mais nova, meu irmão mais velho, e eu sou o filho do meio ali. Eu tinha 9 para 10 anos nessa foto, foi em 1976 em Belo Horizonte, foi até na primeira comunhão, acho que minha e do meu irmão essa foto. E eu, com 18 anos, eu passei no vestibular em administração em Belo Horizonte e também arrumei meu primeiro emprego, comecei a trabalhar lá numa construtora, mas é claro, buscando estabilidade, eu queria tentar fincar raízes em Belo Horizonte, não sair de lá. E meu pai, nesse mesmo ano de 1986, quando eu passei na faculdade, ele foi transferido para Brasília. E aí eu já fiquei, né, pensando, eu vou fincar, né, vou buscar estabilidade. Só que é claro que eu não considerei, né, que eu ia estar perdendo aquela convivência familiar, meus pais e meus irmãos mudando para Brasília, eu ia ficar lá morando em República. Então essa instabilidade começou a ocorrer. Aí eu em Belo Horizonte, já sozinho, eu comecei a pegar e buscar, eu preciso achar estabilidade na minha vida. Então fui fazer um concurso, prestei um concurso na época para a CESP, e fui chamado para uma vaga em Limeira, interior de São Paulo. Fui para lá com 18 para 19 anos de idade, e lá falei, aqui eu vou encontrar estabilidade. Só que aí eu achei um conflito lá na CESP, né, era uma empresa pública, que ia me dar aquela carreira, né, de longo prazo. Só que
eu encontrei outra coisa que ofendia outros valores que eu tinha, né, de disciplina, regra, respeito ao ambiente, porque eu cheguei num ambiente de empresa pública, onde tinham pessoas que estavam ali que por apadrinhamento político não compareciam ao trabalho, não contribuíam, não tinha aquele envolvimento, que é o que eu imaginava que tinha numa empresa que eu aprendia lá na minha faculdade de administração. Até que chegou ao cúmulo, um determinado momento, eu vinha muito a Uberlândia, nessa época meu pai já tinha mudado para cá, eu vinha muito para cá, final de semana, pegava o ônibus lá sexta-feira à noite, chegava aqui, passava o final de semana, domingo à noite pegava o ônibus de volta. Chegava lá com a malinha direto da rodoviária para o escritório, lá no centro de Limeira. Eu tinha um ano mais ou menos que eu estava na CESP, chegando no escritório lá da minha viagem aqui para Uberlândia. Na que eu estou entrando no escritório, eu estou vendo todo mundo lá de fora, greve. Eu falei, poxa, eu, filho de militar, entrar em greve, pô. Eu não acredito nisso, né, pô. Aí eu peguei, tá, tudo bem, né? Tá todo mundo aqui, eu vou ficar também, né? Fiquei lá do lado de fora com a minha mala, todo mundo em greve, faixa, tal. Aí daqui a pouco chega o nosso gerente lá do escritório, chega na porta e fala, gente, eu gostaria que o William e o Luiz entrassem, porque eles não têm um ano de casa, um ano de concurso, ainda eles podem ser demitidos. Óbvio, para mim era muito óbvio, né? Beleza, falou isso, né? Vamos voltar. Aí tá eu e o Luiz entrando. Aí aqueles nossos colegas, eu já tinha um ano de casa, então já tinha a turma do futebol, a turma da cerveja. Então, na hora que eu estava entrando no escritório, o pessoal começa a xingar a gente, vaiar, ameaçar até de agressão física. Aí eu entrei no escritório, liguei para o meu pai e falei, pai, eu estou indo embora, não vou mais ficar aqui. É claro que meu pai, junto com meus tios, todo mundo com essa veia, né, de carreira em empresa pública, né, me ligaram, me convencendo do contrário, meu filho, você vai arrepender amanhã e tal dessa decisão, você vai ver no futuro, aí você tem um futuro certo, em outro lugar você não sabe o que vai ser. Eu falei, eu prefiro arrepender do que eu tinha 20 anos nessa época. Eu falei, eu prefiro arrepender do que eu fiz do que o que eu não fiz, né? Se eu quebrar a cara, beleza. Ainda tem outra coisa, pai, eu tenho a oportunidade de voltar para casa, né? Aí fui embora para Uberlândia, vim para Uberlândia, e cheguei aqui, meados de 89, peguei e mandei meu currículo para várias empresas, fui fazer uma entrevista no Arcom e me contrataram lá. Aí entra uma outra fase para mim fantástica da minha vida, né? Eu comecei a ter convivência com valores que eu tinha na minha vida pessoal, né, coisas que para mim realmente eram muito importantes. Eu comecei a ver isso dentro do ambiente de trabalho que eu não tinha encontrado até então. É claro, eu era muito jovem, pouca experiência de trabalho, mas eu não tinha encontrado isso até então. Encontrei no Arcom a estabilidade. Fui trabalhar na tesouraria como acertador lá, o Tiago trabalhou lá um tempo nessa área, o colega dele também trabalha lá, sabe o que eu estou falando. E ali eu comecei a fazer meu serviço, tinha mais ou menos uns 6 meses de empresa. Eu, aquele tipo, né, garoto, 20 anos, muito sério, cara fechada e tal. Eu procurei o meu chefe, com 6 meses de empresa, já achando que eu sabia tudo, porque quando a gente é universitário, a gente acha que sabe tudo, né? Então eu procurei, falando, olha, eu queria ver se você me ajudava a achar outra oportunidade, conhecer outra área na empresa e tal. Aí o Gino, que era meu chefe, lá falou, calma, William, você ainda vai ter oportunidade de ganhar mais, de ganhar dinheiro. Aí eu lembro, eu ali com meus 20 anos, falei, Gino, eu não estou preocupado em ganhar dinheiro, cara. Não estou preocupado em perder dinheiro. Estou preocupado em não perder tempo. Eu quero dar passos, né? Então, se tiver oportunidade... Mas saí de lá incomodado. Eu sou geração X, incomodado de ter falado isso para o meu chefe. Gente, poxa, eu fui um pouco prepotente, né? Fiquei com esse medo. Alguns anos depois, encontrei esse meu chefe, o Gino, que aí logo em seguida me transferiu para o estoque. Eu procurei ele e falou, William, mas foi aquilo que você falou que me chamou a atenção. Eu falei, esse jovem ele sabe o que ele quer, ele tem futuro. Então, são aquelas sortes, né, da vida e que te colocam, e isso que eu falei me deu a oportunidade de ser transferido para o estoque. Lá no estoque eu fui aprender a liderar pessoas, né? Era uma outra área onde eu comecei lá como auxiliar ali na parte administrativa, depois fui promovido a encarregado de uma determinada área lá dentro, depois fui promovido a subgerente. Ali eu aprendi a liderar pessoas, né? Da forma que eu imaginava, né? Eu imaginava que meu ídolo, meu pai, eu imaginava, pô, militar, coronel, do exército, tal, com certeza ele dá ordem pra caramba, né? Ele é bravo pra cacete, né? Aí eu cheguei lá e fiz igualzinho, né? Dei ordem à beça, fui bravo à beça. Até que uma turma procurou o meu chefe lá, o meu gerente, falou, olha, nós não queremos trabalhar mais com o William, né? Extremamente arrogante, prepotente, duro demais e tal.
Aí no dia que eu vi aquilo lá, eu falei, poxa, rodei, né? Cheguei a procurar na época um dos donos da empresa, o Edilson, e falei, Edilson, pô, pisei na bola, cara, queria me colocar à disposição, se a empresa quiser, eu peço conta amanhã. Já tinha meus quase 22 anos de idade, mas eu reconheço que eu errei, me ensina como é que é o certo que eu vou fazer. Aí eu sei que no dia seguinte teve uma reunião lá, o assunto foi colocado, o gerente do estoque falou, olha, estamos desligando o William. Aí um outro gerente lá da área de transporte falou, peraí, pô, o William, aquele garoto sério, que tem uma postura bacana, disciplinado, filho de militar, não, ele é duro demais e tal. Aí o Zezé, esse outro cara, falou, não, deixa eu colocar ele lá comigo, se não der certo eu mando ele embora, pô. Beleza. Aí no outro dia chegou o convite, o Zezé me chamou, me colocou sentado lá e falou, William, aqui na empresa, você pode ser chefe, mas você vai tratar as pessoas melhores do que você gostaria de ser tratado. Aqui você vai buscar fazer com que as pessoas façam o que é bom para a empresa, mas com respeito, pedindo por favor e agradecendo no final. Beleza, foi o recado que eu precisava, né? Dali para frente, eu comecei a trabalhar no transporte com o Zezé, fui promovido a gerente de uma área nova que foi criada dentro da empresa, até que, quando eu estava extremamente estabilizado lá dentro, chega um dos meus patrões lá, o Écio, o shopping tinha acabado de inaugurar, não sei se alguém lembra, ali o cruzamento, como é que era ali da Rondon com a João Naves, lá em 92, o shopping tinha acabado de inaugurar, o Écio me chama, fala, William, eu preciso de você lá no shopping. Aí veio aquela outra coisa, né? Pô, você ofendendo a minha resistência à mudança, né? Pô, vai me trazer instabilidade de novo, né? E deixa quietinho aqui, eu ainda com a minha timidez, falei, gente, aqui dentro do shopping eu só lido com colegas de trabalho, eu só tenho cliente interno, tá fácil para mim. Vai me levar para o shopping, que já vem na cabeça, poxa, é cliente externo, é lojista, é contatos com imprensa, com política, isso não é para mim. É claro que eu não falei isso para ele, eu tinha, né, minha vontade de crescer, minha ambição, eu queria desenvolver, eu não falei isso para o meu chefe, mas na hora bateu toda essa insegurança. O que eu tive para falar para ele foi o que? Se eu sair daqui o Arcon quebra, pô. Né? Eu tinha 22 anos, 23 anos, tocava num departamento lá pequenininho, né? Um departamento que não tinha influência direta no produto da empresa. Eu falei, olha, se eu sair daqui o Arcon quebra, pô. Né? Aí ele falou, não, William, eu preciso de você lá, tal, é muito importante para mim. Aí na hora que eu vi que não tinha mais jeito, eu falei, então é o seguinte, eu vou organizar as coisas aqui, assim que der eu vou. Ele falou, não, William, amanhã, cara, eu preciso de você lá agora, pô. Aí eu, tá bom, né, eu quero crescer, eu tenho ambição, quero desenvolver, então fui lá e vim para o shopping. Nessa hora, né, é claro, eu vivi todo aquele momento inicial do shopping, né, que foi cercado aí de dificuldades, problemas, né, um início extremamente traumático que o shopping teve, não sei se alguém lembra aqui disso, e além daquela questão de buscar a mudança que teve, não sei se alguém acompanhou aqui na época, mas o shopping foi todo desenvolvido, comercializado, para inaugurar, por empresas de fora que vieram, porque o Arcon não entendia disso, né? Só que isso criou um outro problema, né? Essas pessoas que vieram de fora não conseguiram estabelecer uma relação confiável com os comerciantes locais, e isso gerou um problema grave. O shopping inaugurou com 30, 40 lojas locadas apenas, pessoas detestando essa relação com o shopping e tal, e o Écio tinha tirado toda essa equipe de fora e montou uma equipe caseira, foi quando ele me convidou para ir para lá. Então, beleza, mas inaugurou daquele desastre, né? O shopping vazio, não tinha ninguém, não tinha uma loja de praça de alimentação, as âncoras nessa época tinham entrado em crise, então nenhuma âncora inaugurou no shopping, a praça de alimentação quase não tinha loja, o shopping era vazio e não tinha ninguém. Com isso não vendia, como é que o cara pagava a conta? Aí no dia de entregar as boletas, logo que eu cheguei lá no shopping, eu fui para lá, o shopping tinha inaugurado há um mês, eu lembro que o Écio virou para mim e para os outros dois gerentes que estavam lá, precisava entregar essas boletas aqui para os lojistas. Aí eu falei, não, pode deixar, vou pedir para um segurança levar, tal. Ele falou, não, queria que vocês fossem pessoalmente, cada um pega um tanto de boleto e vai lá e leva para o lojista. Aí eu, putz, grilo, vai dar encrenca, né? Pô. Chega lá com valores altos, para um cara que não vende nada, recém-inaugurou. Aí eu lembro que eu entrei na loja do Lorival, da Leves Lorival, alguém lembra, conhece o Lorival, não?
Acho até que ele era daqui da igreja ou de outra, não sei. Mas o Lorival tinha lá a Roda Moda. Na hora que eu entro na loja dele, estava ele assim, e eu muito tímido, né? Muito, né? Ainda mais num assunto novo para mim, que era o shopping, no Arcon, já me sentia à vontade. Lá não. Na hora que eu entro na loja, eu lembro que ele estava atrás do balcão com a filha e a esposa lá no meio do salão da loja. A loja vazia, o corredor do shopping vazio, eram 6 horas da tarde. Eu entrei lá, coloquei a boleta na mesa dele, eu falei, por favor, só assina aqui do lado o protocolo. Ele olhou a boleta e falou, o que é isso aqui? Você está doido? Vocês estão doidos? Vem cá. Pegou no braço assim, me levou na porta da loja, aquele corredor ali. O shopping tinha recém-inaugurado, não sei se alguém lembra, mas tinha umas árvores plantadas diretamente no chão e, devido à adaptação, as árvores tinham caído todas as folhas. Ele falou, olha para um lado, olha para o outro. Não tem uma pessoa nesse corredor, nem as árvores sobrevivem nesse local. Aí eu peguei, fiquei assim, eu já não sou grande, né? Eu saí de lá assim, desse tamanhozinho, e fui embora. Aí depois, é claro, com o tempo, né, eu queria desenvolver, eu comecei a dominar mais o assunto de shopping, a me sentir mais à vontade. Com o tempo eu passei a ser quase que um conselheiro do Lorival ali nos negócios dele, e vários outros lojistas lá, consegui estabelecer boas amizades, boas relações comerciais e ajudar a desenvolver o shopping ao longo desse tempo. Só uma observação aqui particular, né? Eu estava no shopping quando em 90 e pouco, o shopping inaugurou em 92, em 93, 94 eu me formei em administração aqui na UFO, porque eu vim transferido de Belo Horizonte, eu queria estabilidade, né? Mas eu peguei uma faculdade de 4 anos, eu levei 7 anos para formar, que eu transferi de Belo Horizonte para Limeira, aí lá eu saí no meio do ano, então não concluí, lá era anual, aí depois vim para Uberlândia, cheguei aqui à UFO, também estava mudando de anual para semestral, também perdi 1 ano e fui formar, né, bem depois, mas acho que no final foi bom para mim, né? Foi uma outra providência bacana que aconteceu na minha vida. E começamos ali a trabalhar então no shopping ao longo desses vários anos aí, né? O início do shopping, que esse era o projeto original, mas o shopping inaugurou de uma forma muito diferente de como ele tinha sido projetado. Quando a gente olha assim, tá bonito, né? Mas é imaginar que disso aí só tinha ali, daquele tanto de loja, tinha ali 30, 40 ocupadas, o resto tudo vazio. Como é que você atrai cliente para um lugar como esse, né? Nós fomos desenvolvendo, melhorando o shopping, transformando ele em algo mais interessante, né, que funcionasse melhor, e até que em 2000 nós desenvolvemos uma grande expansão, que foi essa área aqui no fundo, onde fez a expansão e construiu o centro de convenções. Claro que até lá eu tive que passar a ter um envolvimento grande com a sociedade, com os políticos, com a imprensa. Isso tudo também me transformou, né, me ajudou a ser menos tímido, ou pelo menos me sentir mais à vontade para falar em público, ou tratar com pessoas que eu não conhecia. É claro, desde que fosse com assuntos que eu me sentisse à vontade, né? Isso me transformou enquanto pessoa, me ajudou muito, me ajudou a me formar mais, né? Então eu vim ali convivendo, né, com aquele ambiente do Arcon, de valores familiares, valores de respeito ao ser humano, e junto com isso também me deu grandes oportunidades de crescer profissionalmente e me adaptar, é claro, àquilo que era necessário para ser um executivo de sucesso. É claro que eu vivi momentos delicados. Eu lembro, eu ainda muito tímido, quando foi fazer o lançamento dessa expansão que eu falei, né, com o centro de convenções aqui, que foi no ano de 2000, eu peguei e o evento foi ali no segundo andar do shopping, onde hoje é Caolin, que era um salão lá, chamava JK. Eu lembro que eu cheguei para o evento, eu já era o diretor do shopping, né? Os demais gerentes já tinham sido transferidos para outras áreas, eu passei a assumir a direção total do shopping. Aí eu cheguei para o Écio, que era o dono da empresa, eu falei, Écio, aqui, eu preparei o material aqui para você fazer a apresentação. Nós tínhamos convidado um salão ali de umas 600 pessoas, tínhamos convidado todas as autoridades de Uberlândia, os empresários, a imprensa, tal, aquele auditório imenso. Falei, está aqui para você fazer sua apresentação, eu preparei um material aqui para o seu discurso. Ele falou, discurso, William? Eu falei, se alguém tem que fazer um discurso. Eu falei, eu tenho mesmo, mas não sou eu, é você. Eu falei, é claro que na hora eu não falei nada, primeiro porque eu eu tinha minha ambição, queria crescer, queria desenvolver, eu não ia me dar braço, né, mostrar fraqueza naquele momento, mas na hora sim isso me consumiu por dentro. Aí eu peguei, isso aí foi marcante para mim, porque eu peguei e fui para casa, isso foi na véspera, né, eu fui para casa pensando, gente, o que eu vou fazer amanhã? Não dou conta, Aí eu lembrei de uma técnica que eu usava na escola,
quando eu colava, acho que todo mundo aqui já colou na escola, né? Eu pegava e fazia o seguinte, né, para me sentir seguro, até porque eu queria fazer um discurso, uma apresentação, mas sem ler, né, sem ter aquela leitura ali, queria que fosse mais à vontade, mais de improviso. Aí eu peguei e fui fazendo aquilo que eu fazia na escola. Eu pegava a matéria, ia resumindo, até virar só algumas palavras, escrevia num papelzinho pequenininho e punha no bolso, na prova. Aí na hora de colar não precisava, porque de tanto eu resumir, escrever e fazer, eu já tinha decorado tudo. Então eu falei, eu vou fazer a mesma estratégia, mas vou ter a colinha no bolso, porque pelo menos me dá segurança, me dá tranquilidade. E assim fiz, acabei tendo no dia lá assim eu estava quietinho no canto igual agora, né? Eu até hoje eu fico extremamente acanhado para falar em público, para qualquer pessoa, mesmo pessoas que eu já tenho convivência muito grande. Eu fiquei no cantinho ali, concentrado, sentado, eu estava tomando café agora ali com alguns colegas, antes aqui de vir apresentar, e eu peguei e falei, eu vou para ali esperar, está na hora, né? Mas eu queria era sentar aqui um pouquinho e ficar quieto, né? Me concentrando. Eu estava quieto ali, concentrando, meu mundo estava acabando naquela hora, aí me chamou para subir, aí eu peguei e vim, né, subindo a escada devagar ali, mas sabe, na hora que eu cheguei, abri, não tinha computador ainda assim, né, como tem hoje. Aí eu peguei, abri um papel para me dar segurança, abri ali em cima do púlpito, olhei para o público, aquele acanhamento. Aí eu li o primeiro parágrafo, que era: boa noite, senhoras e senhores, estou aqui em nome do Arcom para agradecer a presença de todos, tal. Na hora que eu li aquilo, aí me deu uma segurança, né, uma coisa assim. Eu fechei aquilo lá, peguei o microfone, tirei o microfone lá passei para frente do púlpito e comecei a apresentar e me senti super bem. Aí eu aprendi o seguinte: eu toda vez vou ficar sentado, acanhado, morrendo de vergonha, achando que vai dar tudo errado, mas na hora que eu subir ali, eu sei que eu vou me sentir à vontade. As palavras vão vir, eu vou me sentir bem. Hoje eu tenho essa segurança, faço isso com tranquilidade. Ainda gaguejo, falo alguma coisa errada, mas eu me sinto tranquilo e consigo expor a minha ideia, né? E assim foram depois várias outras vezes, até que chegou o ponto que em 2010, na inauguração da última expansão do shopping, nós colocamos 3.000 pessoas no centro de convenções, com presença do governador Antônio Anastasia, do Odelmo. A gente convidou o Tadeu Schmidt para fazer essa abertura, e eu consegui me sentir à vontade, falar para 3.000 pessoas, me saí muito bem. Me deu essa segurança, pelo menos eu acho que saí bem, né? Alguém deve ter assistido aqui, às vezes não gostou, né? Mas eu acho que eu me saí bem. Então, realmente, o meu trabalho, a minha convivência com o Arcom, junto com os valores familiares e tudo que eu carreguei, me deram uma tranquilidade para me sentir bem hoje, me sentir realizado. Em 2000, então, a gente inaugurou essa expansão do shopping. Foi uma obra traumática, não sei se alguém lembra disso, né? A gente escavou ali quase 30 mil metros abaixo do nível da rua, ainda tinha junto com isso uma interdição da rua, porque a gente conseguiu a concessão para uso do subsolo dessas ruas, então isso afetou a vizinhança. Foi um período de negociação pesada ali com Câmara Municipal, com Prefeitura, porque tinha que ser aprovado lei para isso. Então, mas me deu a oportunidade de tratar tudo isso pessoalmente e conseguir realizar sem resistência. Nós não tivemos nenhum voto contra a aprovação desse projeto do shopping, nem na Câmara, nem questionamento por parte de promotor público, nem de nada, né? E no mesmo ano eu me casei com a Letícia, que é 10 anos mais jovem do que eu, e também, diferente de mim, eu fui criado dentro da Igreja Católica, dentro da religião católica. Ela é espírita, também trouxe para mim, né, passei a entender outras abordagens de comportamento e de visão da vida, e estou casado com ela até hoje aí há 15 anos. Aí comecei a constituir minha família e tentar colocar em prática dentro de casa, aquilo que eu aprendi com meus pais, com o próprio Arcom e tudo mais. E depois a gente começou esse desenvolvimento que eu falei, depois do meu casamento, que foi a expansão 2010, que foi essa que aconteceu naquela outra área, e junto com isso nós desenvolvemos um projeto de crescimento futuro para o shopping, que é ocupando ali aquele estacionamento que tem à frente do shopping lá da João Naves. Isso me deu uma realização profissional muito grande, né? De ter conseguido participar de um projeto tão grande quanto esse, contribuir com algumas ideias e evolução. Até que no final de 2010, em outubro, o shopping
começou a aparecer uma oportunidade grande para a gente estar vendendo o shopping. O shopping para mim, né, apesar do Arcon como um todo ter tido uma importância muito grande, mas o shopping participou na minha formação como homem também, né? Teve toda uma base familiar que eu tive, mas ali me transformou, me trouxe uma capacidade de relacionamento social dentro da cidade, né? Convivência. Hoje todos os meus amigos, toda a minha convivência está ligada ao meu trabalho, principalmente que eu desenvolvi dentro do shopping. Acabei de encontrar alguém ali, alguém me falou assim: William, como é que está lá no shopping? Né? Hoje não adianta, né? Todo mundo me pergunta do shopping. Eu ligo para alguém, eu falo que é o William, o cara, que é o William, eu falo do shopping, né? Não tem jeito de falar diferente. Mas ali, naquele momento, depois de quase 19 anos dentro do shopping, apareceu uma oportunidade de comercializar o shopping, né? É claro que isso, para mim, entrava de novo naquele ponto. Poxa, mudança de novo, né? E ainda afetando um apego pessoal que eu tinha muito grande, natural pelo empreendimento, né? Que eu ajudei a pensar, planejar, construir, mas não era meu, né? E ainda tinha junto aquele outro lado. Eu, para ser um executivo competente, eu tinha que fazer aquilo que era bom para a empresa, e o bom era vender, e vender bem, igual a gente vendeu, né? Então, vivi toda essa negociação, documentação para isso, né? Preparação para dar segurança para a venda que foi feita, né? Para a empresa que eu representava, que era o Arcon, e vivi isso e vendi. É claro que foi um trauma para mim, pessoal, né? Ali naquele momento, eu fiquei extremamente, né, incomodado pessoalmente, de estar perdendo meu ambiente ali, né? Assim como pensando na equipe, colegas e tal. O Fábio, nessa época, trabalhava comigo lá, e lembra bem da história, o momento que a gente passou lá foi tenso, né? Mas isso aí é outro detalhe. Qualquer dia eu posso até contar um pouco dessa história, se quiser até eu posso dar detalhes aí de como é que foi esse processo. Mas foi um processo bacana que me ensinou também muito, né? Me ensinou a desapegar de algumas coisas que na realidade não são nossas, né? E foi feita a venda, né? A pessoa do Arcon, né, da família do Arcon, que sempre teve contato comigo, foi o Écio, que é o filho mais velho do senhor Dilson. Ele veio até dos Estados Unidos, né? Assim que a gente assinou, veio para me dar um apoio pessoal ali e tal. E aí chegou para mim e falou: William, agora, né, faz a transição aí e ajuda o pessoal a fazer a transição. Procurei a equipe, a gente apartou a equipe. Até o Fábio foi um cara que eu peguei e falei para a BR Malls. A gente apartou o que tinha que ser, ficar com a gente na parte imobiliária, que continuou conosco, e o que não ficaria, né? E o Fábio mais uma outra pessoa, eu falei: agora esse aqui vocês escolhem um deles. Desses dois vocês escolhem um vai ficar comigo. Mas quem que você recomenda? Eu falei: olha, eu recomendo que vocês escolham o outro, porque eu quero ficar com o Fábio. Mas o Fábio é um cara que parece mais com vocês, né? Eu acho que ele tem mais oportunidades aí. E é claro que eles escolheram o Fábio, e foi melhor para o Fábio também, né? Isso a gente sabe, ele com toda a competência que ele tem. E é claro que também tudo vindo de uma bagagem familiar, né, Luiz Antônio? O Fábio é um cara que está aí fazendo sucesso muito grande, história lá dentro da BR Malls, não só em Uberlândia, mas da empresa que hoje é uma empresa nacional, caminhando para ser multinacional. Aí eu ajudei nessa transição, fiquei ali cerca de uns 20 dias, até que um belo dia o Écio me liga: William, nós temos um outro negócio aí, que é a Callink, que era um call center. Na época era um call center com cerca de 600 funcionários, faturava ali 30 milhões por ano. Então eu queria que você fosse para lá. Aí eu falei: pô, mudança de novo, né? Pô, eles podiam me deixar quietinho aqui só ajudando o shopping, né? Pô, melhor ainda, porque eu não precisava tocar, precisava só cobrar, né? Pô, me deixa aqui, né, Rodrigo? Tocando, cobrando do shopping. Aí o Écio falou: não, eu preciso de você lá na Callink. Aí eu naturalmente falei: Écio, mas se eu for agora o shopping quebra, né? Aí ele falou: não, William, organiza aí, vai lá para a Callink para mim, eu preciso de você lá. Eu falei: então tá, eu vou organizar aqui daqui um mês, acho que dá para eu ir. Ele falou: não, William, você não entendeu, eu preciso de você lá amanhã, pô. Aí eu falei: pô, tudo de novo, né? Aí fui para a Callink. Cheguei lá, aí aconteceu uma coisa ainda, aquela mudança para mim, bacana, tudo, mas era uma mudança para mim também muito grande em todos os sentidos. Eu estava no shopping eu era o cara, pô. Eu dominava os assuntos, sabia de tudo que tinha que fazer, era eu que dava todos os caminhos de marketing, comercialização, negociação, financeiro, todos os aspectos, né? Segurança, operação, limpeza, manutenção, eu era o cara, né? Ali eu dominava o assunto sem precisar de cola no bolso, né? Aí eu peguei e pensei: gente, eu vou para a Callink. Tem ali um colega da Callink que veio me assistir, você não devia ter vindo, diga. Mas
Tá rindo ali de mim, né? Eu falei, pô, já vou para lá, não entendo nada desse negócio, pô. E eu, por sinal, para mexer com tecnologia, eu não sou um cara bom, pô. O que eu vou fazer lá? Vou ficar dependendo do Edgar o resto da minha vida, né? Pô? Aí eu peguei e assumi a Callink, fui para lá, reuni a gerência. Aí entrou outra coisa ainda que eu não esperava. No shopping eu estava ali, a maioria das pessoas tinha na faixa de 40 anos, eu tenho 47. Eu pensei, a maioria tinha 40 anos, essa faixa etária minha, e a maioria já trabalhava comigo há mais de 10 anos. Então, cheguei na Callink, reuni os gerentes lá na faixa de 25 a 30 anos. Estou lá reunido com eles, falando, olha, gente, eu me apresentei e eu gostaria que a empresa a gente fosse levando dessa forma. Aí eu estou falando ainda, o gerente já não levantou a mão, eu que falo, porque eu sou geração Y, sou disciplinado, né? Mas na hora ele já falou, não, tem nada a ver com isso que você está falando, Willi. Não é assim que funciona. Eu olhei para ele, depois que ele acabou de falar, né, porque eu respeito o tempo de cada um, eu falei, cara, próxima vez você levanta a mão primeiro, avisa que você vai falar. Preferencialmente nem discorda de mim na frente dos outros, né? É a história da geração X e Y, né, pô? Eu aprendi que com cuidado, né, ali depois do que acaba o bate-papo, aí você chega no chefe e fala, olha, aquele assunto que o senhor falou, eu acho que poderia ser assim, ó. Eu acho. Aí o cara discordou de mim na frente dos outros ali, aí eu depois fiz um acordo com essa turma, falei, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar ser mais geração Y, né? Tentar entender mais você, mas vocês tentam me entender também, né? Vem de leve, porque senão eu não vou dar conta, né? Mas para mim acabou sendo uma outra grande realização, né? Hoje a Callink tem 4.200 funcionários, fatura 150 milhões por ano. Esse ano deve chegar perto de 180, a gente vem crescendo a taxas bastante interessantes aí ao ano, e já estamos registrando bons números de crescimento esse ano também, apesar de todas as dificuldades do ano aí, e me ensinou a viver um pouco melhor, a conviver melhor com o jovem, né? Me rejuvenesceu um pouco, ainda estou longe dessa turma aí, mas me rejuvenesceu um pouco, me ajudou inclusive no relacionamento familiar, né? Pela diferença de idade que eu tenho da esposa, com meus filhos que são pequenos. Trouxe até uma foto deles aqui, né? Hoje eu, a Letícia, o João, que é o mais velho, o Miguel e a Helena, que é a caçulinha, 11, 9 e 6 anos. E eu acho que a minha vida, com as mudanças que eu fui obrigado a viver, eu cresci, me desenvolvi. Acho que hoje eu tenho condições de estar ajudando essa turminha a ter um futuro bom e contribuir para que o mundo seja melhor. É isso aí. Obrigado, gente. Eu quero que já deixar aqui o convite, né, para a próxima semana. Vamos estar recebendo o Rogério Neri, né, que é o coordenador, diretor lá da TV Integração, e é parte, né, do Grupo Integração. E com certeza, assim como o William, vai ser um tempo tremendo, né, de uma palavra que vai trazer muita inspiração, vai nos edificar, nos abrir o leque, né, de entendimento de muitas coisas.